Então, se a gente não puder fazer campanha e falar o que a gente pensa nas redes sociais, não dá para dizer que nós temos eleições livres. E esses são pontos de tensão, sem dúvida nenhuma, entre Estados Unidos e Brasil. Inclusive, ontem, eu ouvi que os últimos decretos do Lula sobre redes sociais são, abre aspas, insanos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Então, assim, quando eu falo que o negócio é ideológico, é bizarro, é que as pessoas precisam entender que o que o Itamaraty está fazendo é mentir em um documento oficial para reproduzir uma peça retórica de propaganda ideológica em favor do governo Lula. O órgão que deveria ser um órgão de Estado, o órgão que deveria ser um órgão de Estado, decidiu e virou um órgão de propaganda política. E é claro que como é que esse órgão vai negociar qualquer coisa com os Estados Unidos? Eu juro para vocês, se conversa com as pessoas do governo americano, a impressão que eles têm sobre os técnicos, sobre as pessoas comuns, sobre os negociadores do Itamaraty, sobre o nível dessas pessoas, é a pior possível. Então, se houve um momento em que a relação entre o governo Trump e o governo Lula ficou pelo menos esperançosa, graças à diplomacia do Joesley, que é bem mais competente sozinho do que todo o Itamaraty, ele é um vagabundo. Mas tem que entender que, porra, o Joesley, vagabundo, talvez uma das pessoas da pior espécie que existam no Brasil, mais competente é. Tem que dar isso pro cara. O cara é competente. Muito mais competente do que os incompetentes do Itamaraty. Eu diria que, atualmente, a relação entre Brasil e Estados Unidos, entre o governo Trump e o governo Lula, atingiu o seu pior ponto. Eu não ficaria surpreso se a gente começasse a ver uma onda de, a primeira volta da Magnitsky, não me surpreenderia. De novo, a decisão é sempre do governo americano, mas não me surpreenderia. Não me surpreenderia se a gente começasse a ver vistos sendo cancelados. Já falei aqui sobre, eu acho que essas designações, como nós começamos a ver na semana passada, meu palpite é que elas serão ampliadas. E vocês que assistem o programa, sabem que eu disse que essa relação, essa petroquímica, essa indústria petroquímica, esse I love you, ia durar muito pouco. Não dá para ninguém que assistiu o programa se dizer surpreso. A gente sabe, a gente já sabia, né? Nós aqui entre nós, você e eu aqui, a gente já sabia que o Lula era mentiroso, que ele não cumpre promessa, que fazer acordo com o Lula é a mesma coisa que fazer acordo com o Irã. Né? No final das contas, a gente está falando de outro tipo de governo doente. Aliás, não é nem à toa que o Irã e o Brasil do Lula são aliados. Não há surpresa pra gente nisso, mas eu confesso que a coisa chegou num grau pior do que eu imaginava. O descrédito do Itamaraty com o governo americano é total. E, obviamente, essa fala do Mauro Vieira chegou ao governo americano, como reportado pelo Metrópolis, e o que os americanos responderam? Chamaram de absurdo. O que diz a reportagem que saiu do Metrópolis? O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o temor manifestado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de que Washington possa utilizar de força militar em território brasileiro após a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas. O que diz, aspas, do Departamento americano, Departamento de Estado? Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito das suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender o nosso povo contra eles, afirmaram. Claro, basicamente dizendo, meus filhos, se o governo de vocês trabalha para o Comando Vermelho do PCC, é um problema que vocês têm que resolver aí na eleição de vocês. Aqui nos Estados Unidos, não. Em resposta ao Metrópolis, o Departamento de Estado afastou qualquer possibilidade que a designação tenha como objetivo justificar uma intervenção no Brasil. A pasta sustentou que a política estadunidense eu tô lendo a reportagem. Mas já sabemos que o autor... Quem é o autor, hein? Bota aí de novo a primeira página. Primeira página. Eu quero ver a manchete, a página da manchete. Não, essa que você acabou de mostrar agora. A primeira, que tem a manchete.
essa aí. Já sabemos que Manuela de Moura é retardada. Tá aqui, Manuela de Moura. Tá aqui o seu atestado de retardada. Pode passar na secretaria para buscar. Continuando o texto. A pasta sustentou que a política estadunidense está voltada ao combate de organizações criminosas que passaram a atuar em território dos Estados Unidos e afirmou que alegações vagas de intervenções militares podem ajudar e incentivar grupos terroristas. Olha o que estão dizendo o governo americano. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e incentivar alguns dos grupos mais violentos do mundo, disseram. Cara, vamos aqui por partes. O que o governo americano está dizendo é que as alegações do Mauro Vieira servem para ajudar e incentivar o Comando Vermelho e o PCC. O governo americano está acusando o ministro das Relações Exteriores do Brasil de ajudar e incentivar uma organização terrorista. Mauro Vieira, cuidado, que daqui a pouco você vai ficar impedido de realizar as suas funções. Embaixador designado, ministro das Relações Exteriores designado, fica difícil, né? Fica difícil ser ministro das Relações Exteriores designado como ajudador e incentivador de organizações terroristas. O governo Lula está passando, está indo embora. A designação fica. E o governo Trump está indignado com o governo Lula. Se você não acha que já é desta gravidade, se você não acredita nos meus relatos, se você não está lendo a declaração, não acredita na gravidade do que eu estou dizendo, ora, vejam, por exemplo, a indignação que foi fortalecida também pelo senador Jim Risch, que é o presidente das Comissões de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, que endossou a decisão do Trump e defendeu a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações narcoterroristas. Outro poder, Senado. Mas nós vamos além, porque a indignação dos americanos com o governo Lula não é somente porque o governo Lula ajuda e incentiva organizações narcoterroristas. Afinal, um ponto central das discussões entre Lula e Trump, que aliás um nome, eu não vou dizer quem foi, tá? Mas vocês imaginem, deixou muito claro, um nome muito alto, não tem para onde ir acima disso, só o próprio Trump. Um nome que um oficial muito alto da Casa Branca deixou, um ponto que esse nome deixou muito claro pra gente, é que se o governo Lula quisesse ter qualquer boa relação com os Estados Unidos, o Brasil precisaria respeitar a lei, o direito internacional e as empresas de tecnologia americanas, que são um patrimônio importante. Em um primeiro momento, houve até, eu diria que o Brasil deu aquele somebody love, o Brasil deu, aquele... Veja bem, né? Houve algum aceno nessa direção pelo Brasil. Eu acho até inegável dizer isso. Basta o fato de eu estar aqui sem ter a conta bloqueada, o fato do Alan dos Santos conseguir falar sem ter a conta bloqueada e por aí vai. Qual foi o último perfil que você ouviu falar de bloqueio? Isso mostra que a pressão americana, de fato, surgiu algum efeito no Brasil. Mas o governo Lula é um governo de bandido, é um governo que não cumpre o que entrega. O governo Lula tem as suas artimanhas, né? E aí ele foi ali, jogou ali uns decretos, projetos de leis foram aprovados, o STF julgou o Marco Civil e as plataformas continuam sofrendo cada vez mais pressão, cada vez operando debaixo de regras de censura maiores, ordens secretas, e esse é um enorme ponto central. A gente sempre diz aqui, nós sempre falamos, todas as reuniões que nós temos aqui nos Estados Unidos, a gente fala o seguinte: nós não queremos interferência, porque se nós tivermos eleições limpas e livres, nós vamos vencer. Eu sei que muitos de vocês no chat ficam chateados da gente dizer isso, que não quer interferência, mas esse é o fato.
Se a gente tiver eleição limpa e livre, a gente vai vencer. E apesar do PT estar com uma quantidade colossal de robôs trabalhando, é uma coisa absolutamente impressionante. É impressionante a gente ter visto isso em todas as postagens, como o PT contratou uma estrutura de robôs violenta, talvez a maior que eu já tenha visto. Lembra? Eles fazem aquele negócio, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Acusavam a campanha do Bolsonaro de usar robô. Esses caras estão usando robô. A campanha do Flávio não tem a menor condição nem de se estruturar para fazer isso. Então, acreditem, não tem a menor condição. Já a campanha do Lula tá com uma estrutura de robô absolutamente invejável. Invejável. Então, a despeito do baixo engajamento da militância do Flávio, porque tá baixo, o engajamento da militância do Flávio tá baixo, a gente sabe disso, ninguém é idiota, só pra vocês saberem. E apesar do alto uso de robôs, só resta ao Flávio Bolsonaro fazer campanha nas redes sociais. Apesar do que os hipertensos da campanha pensam, as redes sociais são o único lugar onde a gente pode falar. Não temos como falar através da mídia. A mídia não vai gostar da gente nunca. Então, se a gente não puder fazer campanha e falar o que a gente pensa nas redes sociais, não dá para dizer que nós temos eleições livres. E esses são pontos de tensão, sem dúvida nenhuma, entre Estados Unidos e Brasil. Inclusive, ontem, eu ouvi que os últimos decretos do Lula sobre redes sociais são, abre aspas, insanos. Esse foi o termo que eu ouvi. De uma pessoa bastante alta. E os americanos estão muito atentos a isso. Ora, eles estão falando sobre isso. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.